Capítulo 1 do caráter e objetivos do Congresso. Artigo 1º. São objetivos do 13º Congresso dos Trabalhadores da Unicamp: a. Avaliar a realidade da categoria e situação política, econômica e social, internacional, nacional e local, definindo a linha de atuação do movimento dos trabalhadores da Unicamp, bem como suas relações intersindicais, e fixar seu plano de lutas. B. Apreciar e votar formas de organização sindical dos trabalhadores da Unicamp. C. Apreciar e votar qualquer tema, desde que aprovado na Assembleia da sua convocação. D. Apreciar e votar alterações estatutárias. Parágrafo único. Tendo em vista os objetivos colocados, a dinâmica proposta para este Congresso deve atender a uma exigência fundamental, a de se garantir a mais ampla participação de todos os delegados nas discussões dos pontos de pauta, a partir das teses apresentadas, num clima de respeito e solidariedade de classe. Algum destaque? Capítulo 2º, da realização do Congresso. Artigo 2º. O 13º Congresso dos Trabalhadores da Unicamp realizar-se-á nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2015, em local a ser definido pela Comissão Organizadora do Congresso. Capítulo 3, da coordenação do Congresso. Artigo 3º. Compete à coordenação do Congresso receber, preparar e encaminhar todas as teses e documentos para os trabalhos do Congresso. B. Orientar e coordenar globalmente todos os trabalhos do Congresso. C. Cumprir e assegurar o cumprimento do regimento interno. D. Formar as mesas para a coordenação dos trabalhos previstas no capítulo 6. Sexto. E. Preparar as pautas e o expediente das plenárias. F. Preparar e encaminhar a resolução do Congresso. Parágrafo único. É de competência da Comissão Organizadora do Congresso: a. Credenciar os delegados. B. Organizar as assessorias necessárias. C. Coordenar a comissão de emendas conjuntamente com a tese guia. D. Preparar caderno de emendas. E. Preparar para a sessão de encerramento o relatório final dos trabalhos. Capítulo 4. Dos participantes do Congresso. Artigo 4º. Poderão participar todos os trabalhadores da Unicamp, ativos e aposentados, incluindo-se os contratados pela FUNCAMP, os terceirizados, estagiários e patrulheiros, desde credenciados para tal. Artigo 5º. Os delegados serão eleitos em assembleias convocadas para tal fim, obedecendo os critérios definidos em assembleia, seja nas unidades ou na Assembleia Geral, como segue: unidade de número de trabalhadores e número de delegados, de 10 a 20, 1 delegado, 21 a 50, 2 delegados, 21 a 100, 3 delegados, 101 a 150, 4 delegados, 151 a 200, 5 delegados, 201 a 300, 6 delegados, 301 a 500, 7 delegados, 501 a 700, 8 delegados, 701 a 1.000, 9 delegados, 1.001 a 1.500, 10 delegados, 1.501 a 2.000, 11 delegados. Inciso 1º. Os trabalhadores que não se elegerem na Assembleia de sua unidade poderão se eleger na Assembleia Final, de acordo com o artigo 5º. Inciso 2º. Os delegados suplentes substituirão os delegados titulares ausentes de sua unidade. Inciso 3º. Os delegados suplentes da Assembleia Final substituirão somente os delegados titulares da sua respectiva tese. Inciso 4º. Na composição da delegação pela Assembleia Setorial, será arredondada para cima quando fração for igual ou superior a 0,5. Inciso 5º. Na área da saúde, será preservada a organização por departamentos e turnos para eleição de delegados, sendo que as unidades que possuem turnos diferenciados devem priorizar o horário da reunião para adequar os 2 turnos ou realizar mais de uma reunião. Inciso 6º. Os delegados serão eleitos na proporção da tabela que consta nesse artigo e mais 1 para cada 10 trabalhadores presentes às assembleias setoriais. No caso da Assembleia Final, o critério usado para tirar delegados é definido de acordo com o número de funcionários presentes à Assembleia, sendo 1 delegado a cada 10 pessoas presentes. Fica garantido o direito do aposentado de se eleger na sua unidade, na Assembleia de Aposentados ou na Assembleia Geral. No entanto, se ele estiver presente em sua unidade, sendo eleito ou não, não poderá ser quórum na Assembleia de Aposentados. Artigo 6º. Todas as inscrições deverão passar pela Comissão Organizadora do Congresso. As dúvidas surgidas serão apreciadas, em última instância, pela plenária de abertura do Congresso, que decidirá, pela maioria simples dos presentes, garantir a apreciação das razões das partes. Artigo 7º. Não há membros natos no Congresso. Artigo 8º. O credenciamento dos delegados e suplentes se dará no local de realização do Congresso até às 14 horas do dia 13/11 de 2015, sexta-feira. Na ausência dos delegados, os suplentes assumirão a titularidade até o final da sessão. Artigo 9º. Serão credenciados como observadores do Congresso os trabalhadores da Unicamp, não eleitos delegados e convidados, que se fizerem presentes sem direito à voz e sem direito a voto. Parágrafo único. É
facultada às teses a inscrição de um assessor sem direito a voz e voto para acompanhamento de sua bancada em plenária e do capítulo da comissão de relatores. Capítulo 5º. Da pauta do Congresso. Artigo 10º. Será submetida à discussão do Congresso a seguinte pauta: conjuntura nacional e internacional, universidade, estrutura sindical, avaliação do STU, balanço e perspectivas, alteração do estatuto, plano de lutas, eleição do Conselho Fiscal, políticas permanentes e combate às opressões, questão racial, gênero, orientação sexual, LGBTT. Parágrafo único. O sindicato disponibilizará as teses, terminado o prazo de entrega das mesmas, a imprensa do STU disponibilizará cada uma delas para os representantes de proponentes. Capítulo 6º. Dos organismos do Congresso. Artigo 11º. O Congresso será composto pelos seguintes órgãos: a. Plenária do Congresso. B. Grupos de discussão, grupos de trabalho do Congresso. C. Comissão organizadora do Congresso. D. Comissão de sistematização. Capítulo 7º. Plenária do Congresso. Artigo 12º. A plenária é o órgão máximo e soberano do Congresso e será composta pelos delegados credenciados, observadores e convidados, cabendo aos delegados a competência de discutir, aprovar ou rejeitar, adendar ou suprimir, em parte ou na totalidade, as conclusões dos grupos de trabalho, observando-se a pauta, o regimento interno e a ordem do dia. Artigo 13º. Haverá sessões plenárias de: a. Abertura e votação do regimento interno e debate sobre conjuntura. B. Apresentação das teses, das contribuições e votação da tese guia. C. Discussão, votação dos temas e eleição do Conselho Fiscal. D. Plenária final, moções e encerramento do Congresso. Artigo 14º. As sessões plenárias serão dirigidas por uma mesa composta de um coordenador, um secretário e 2 relatores indicados. Parágrafo único. A mesa convidará assessores auxiliares, caso julgar necessário, para auxiliar nos trabalhos. Artigo 15º. 1. A plenária de abertura destinar-se a. Saudação aos delegados. B. Apresentações de delegados irregulares. C. Aprovação do regimento interno do Congresso. D. Debate com convidados sobre conjuntura, indicados pelos proponentes das teses. 2. A segunda sessão plenária destinar-se-á à exposição das teses dentro da seguinte metodologia: a. Serão apresentadas todas as teses inscritas ao Congresso, sendo que para apresentação cada tese terá 15 minutos e para a defesa 7 minutos. B. 5 minutos de apresentação para cada contribuição previamente inscrita. C. Após as apresentações das teses e contribuições, haverá votação e aprovação da tese guia. Destaque, Diego. C. Isso. 3. A terceira sessão plenária destinar-se-á ao debate, apresentações e votações das emendas, adendo, supressão e substituição, eleição do Conselho Fiscal, previstos na pauta do Congresso. Destaque. A quarta sessão plenária destinar-se-á às moções e encerramento do Congresso, sendo que as moções poderão referir-se a quaisquer problemas do interesse geral dos trabalhadores da Unicamp, do Brasil e do mundo. Artigo 16º. As sessões plenárias deliberarão sobre toda a pauta do Congresso, respeitando-se a seguinte metodologia: a. Serão discutidas e votadas as propostas provenientes dos grupos, desde que aprovadas por 10% dos votos dos presentes em cada grupo no momento da votação, estabelecido no mínimo de 2 votos. B. A discussão dos grupos. Todos os grupos debaterão um dos temas propostos e as alterações estatutárias. Vencido este tema, os grupos poderão escolher outros temas da pauta do Congresso para apreciação. Parágrafo único. As propostas que forem apresentadas e não discutidas em grupos poderão ser encaminhadas pelos delegados à plenária do Congresso. C. Para cada intervenção, será reservado o tempo de 3 minutos com a mesa visando o orador ao término do 2º minuto e ao final do tempo. D. A votação das emendas apresentadas pelos grupos sobre o tema em questão deverão ter sido entregues à comissão de emendas por escrito nos devidos formulários, podendo qualquer delegado defender e votar propostas divergentes. E. Para cada emenda, será aberta uma defesa de 3 minutos. Consultada a plenária, poder-se-á extraordinariamente permitir uma nova defesa para cada posição, seguida de votação. F. Será garantida a ordem de defesa das propostas nos seguintes termos: 1. Propostas de alteração serão apresentadas e defendidas primeiro. 2. Quando ocorrerem 2 propostas sobre o mesmo ponto, a mesa definirá a ordem por sorteio. G. Quando o delegado quiser fazer declaração de abstenção de voto, deverá entregar o crachá na mesa durante a votação. Será dado o limite de 1 minuto para até 3 declarações. Parágrafo único. As sessões plenárias deverão discutir os temas votando as resoluções para a elaboração dos anais do Congresso. Capítulo 8º dos grupos de trabalho no Congresso. Artigo 17º. Os grupos de trabalho serão iniciados e formados pelos delegados, observadores e convidados devidamente credenciados. Parágrafo 1º.
Os delegados de cada unidade serão distribuídos proporcionalmente pela coordenação do Congresso nos grupos de trabalho. Segundo, as teses deverão indicar fora do sorteio um delegado para ser componente de cada grupo. Terceiro, os delegados observadores somente participarão do grupo ao qual pertencem. Quarto, só terão direito a voz e voto os delegados credenciados. Artigo 18º. Aos grupos de trabalho compete discutir e decidir indicativamente sobre matérias constantes da pauta, de acordo com o cronograma e metodologia definidos por esse regimento. Artigo 19º. Haverá uma única sessão dos grupos de trabalho, onde será feito o debate das teses e temas de interesse dos trabalhadores da Unicamp. Parágrafo 1º. A leitura das teses nos grupos será optativa. Parágrafo 2º. A sessão dos grupos de trabalho será instalada por um membro da diretoria do STU ou membro designado pela comissão organizadora do Congresso. Artigo 20º. Cada grupo de trabalho deverá eleger uma mesa coordenadora dos trabalhos contendo coordenador, secretário e relator. Parágrafo único. A comissão organizadora do Congresso poderá indicar, para dar suporte para os grupos, uma pessoa que funcionará como relator auxiliar. Artigo 21º. Após o trabalho do grupo, os relatores se reunirão para unificar os relatórios, juntamente com a comissão de sistematização. Parágrafo único. Respeitando a ordem de tema estabelecida por grupo de trabalho, os delegados poderão intervir sobre qualquer tema da pauta do Congresso, respeitando-se 3 minutos por intervenção. Caberá ao coordenador do grupo garantir a palavra a todos, encaminhar defesas e votação de posições divergentes. Artigo 22º. A coordenação do Congresso definirá temas comuns para a discussão dos grupos de trabalho. Capítulo 9, das teses e moções. Artigo 23º. Os trabalhos apresentados no Congresso obedecerão à seguinte classificação. A. Teses. Devem tratar dos itens que constam da pauta do Congresso. B. Moções. Podem referir-se a quaisquer problemas do interesse geral dos trabalhadores da Unicamp, do Brasil e do mundo. C. Adendos e contribuições. Podem referir-se a qualquer tema. Parágrafo 1º. Não serão aceitas teses individuais ou fora dos critérios acima. As teses devem vir assinadas por no mínimo 3 proponentes. Parágrafo 2º. As teses deverão ser entregues até o dia 23/10/2015, às 17 horas, diagramadas em Word e gravadas em CD. Serão divulgadas no caderno de teses, por ordem de sorteio estabelecido pela comissão organizadora, entregues ao departamento de imprensa do sindicato, com 35.000 toques, contando os espaços cada. Textos maiores que o limite serão truncados. Parágrafo 3º. Adendos e contribuições deverão ser entregues até o dia 23/10/2015, às 17 horas, garantindo dessa forma a reprodução, através do sindicato, com 10.000 toques, contando os espaços cada. Textos maiores que o limite serão truncados. Artigo 24º. As moções, para que possam ser submetidas à plenária de encerramento do Congresso, devem ser apreciadas por qualquer um dos grupos de trabalho, obtendo no mínimo 20% dos votos, estabelecido um mínimo de 2 votos. Parágrafo único. Terminado o prazo de entrega das teses, a imprensa do STU disponibilizará cada uma delas para os representantes de proponentes. Capítulo 10º das discussões e votações. Artigo 25º. Cada delegado devidamente credenciado terá direito a 1 voto. Parágrafo 1º. As votações dos grupos e nas plenárias serão feitas levantando-se cartões de votação. Parágrafo 2º. Em caso de dúvida, os votos serão contados individualmente por um representante de cada posição de defesa. Parágrafo 3º. Não serão permitidos votos por procuração. Parágrafo 4º. Poderão votar todos os trabalhadores da Unicamp, ativos e aposentados, incluindo-se os contratados pela Funcampos, terceirizados, estagiários e patrulheiros, desde credenciados para tal. Artigo 26º. As deliberações nos grupos e nas plenárias serão tomadas por maioria simples. Artigo 27º. Nos grupos e nas plenárias, somente será permitida a discussão de matéria constante da pauta e da ordem do dia. Artigo 28º. Todo delegado que desejar intervir nos grupos e nas plenárias deverá se inscrever previamente junto à mesa e o fará segundo a ordem de inscrição. Parágrafo único. Será vedada a cessão de tempo de um delegado a outro, exceto na apresentação e defesa das teses, onde cada uma deve definir a forma de intervenção, respeitado o tempo e a forma de intervenção. Artigo 29º. Os trabalhos que antecederão o Congresso funcionarão dentro da seguinte programação, sendo adequada à data real do Congresso. Dia 14/9/2015, encerramento do prazo da entrega dos resumos de tese, com 10.000 toques, contando os espaços cada. Textos maiores que o limite serão truncados. Dia 22/9/2015, início das eleições de delegados nas unidades. Dia 23/10/2015, às 17 horas, encerramento da entrega das teses diagramadas em Word, gravadas em CD, com 35.000 toques, contando os espaços cada. Textos maiores que o limite serão truncados. Dia 23/10/2015, às 17 horas, encerramento do prazo de entrega dos adendos e contribuições, com 10.000 toques, contando os espaços cada. Textos maiores que o limite serão truncados. Dia 9/11/2015, prazo final para a realização das Assembleias Gerais de eleição de delegados. Serão realizadas 2 assembleias, sendo uma geral e a outra de aposentados.
Parágrafo 1º. As teses apresentadas após o prazo acima não serão confeccionadas pela imprensa do STU. Parágrafo 2º. A programação do Congresso dos Trabalhadores da Unicamp será a seguinte: dia 12/11/2015, quinta-feira, meio-dia, credenciamento e aprovação da mesa da diretoria. Plenária de abertura. Saudações aos delegados, apreciações de delegações regulares, aprovação do regimento interno, debate com convidados. 16 horas, apresentação e defesa das teses, apresentação e defesa das contribuições, votação da tese guia. 18 horas, confraternização. Dia 13/11/2015, sexta-feira, 9 horas, grupos de trabalho, meio-dia, almoço, 14 horas, encerramento do credenciamento, início da plenária final. Dia 14/11, domingo, plenária final, 9 horas, continuação. Encerramento, 14 horas, debate e lançamento da Semana da Consciência Negra. Observação: em respeito à democratização das discussões do Congresso, deve-se garantir o período de no mínimo 2 horas para o trabalho dos grupos, independentemente do cumprimento dos horários previstos no presente parágrafo. Em caso de atraso na programação, a mesma deve ser adequada a esse princípio aqui explicitado. Capítulo 1º, das unidades. Artigo 1º. As unidades onde ocorrerão eleições serão definidas de acordo com os seguintes critérios. A. Unidades de ensino e pesquisa. B. Estrutura administrativa própria que abarque no mínimo 10 trabalhadores. C. Setores caracterizados como unidades específicas que tenham menos de 10 trabalhadores serão agrupados de acordo com a proximidade geográfica e ou afinidade de trabalho e ou tradição. Capítulo 2º, da eleição dos delegados. Artigo 2º. Os delegados serão eleitos na proporção da tabela do artigo 9º e mais um para cada 10 trabalhadores presentes nas assembleias setoriais. No caso da assembleia final, o critério usado para tirar delegados é definido de acordo com o número de funcionários presentes na assembleia, sendo um delegado a cada 10 pessoas presentes. Artigo 3º. Não será permitida a eleição de pessoas ausentes às assembleias como delegados ao Congresso. Artigo 4º. Será garantida a proporcionalidade de acordo com a votação de cada tese. Artigo 5º. É recomendável que os delegados se elejam a partir das teses ou das posições que defendem, ficando garantida a participação dos delegados que não participam das teses e que não defendem posições. Artigo 6º. As assembleias setoriais previamente divulgadas nos meios de comunicação do STU e ou aos representantes das teses só terão validade mediante acompanhamento de um representante indicado pela comissão organizadora. A comissão deverá garantir a realização da reunião com, no mínimo, a presença de 2 teses. A tolerância para início da reunião será de 10 minutos. Após esse prazo, a reunião acontecerá com o representante da tese que estiver presente. Artigo 7º. As eleições para delegados nas unidades, contemplando todos os turnos de trabalho, preservada a organização por departamento na área da saúde, dar-se-ão de 22/9/2015 a 9/11/2015. Artigo 8º. A Assembleia Final para a eleição dos delegados dar-se-á em 9/11/2015. Artigo 9º. Os critérios adotados nas unidades para eleger os delegados a que tem direito segue abaixo. Unidade de número de trabalhadores e número de delegados. De 10 a 20, 1 delegado. De 21 a 50, 2 delegados. 21 a 100, 3 delegados. 101 a 150, 4. 151 a 205. 201 a 306. 301 a 507. 501 a 708. 701 a 1009. 1001 a 1510. 1501 a 2011. Parágrafo 1º. Os trabalhadores que não se elegerem na Assembleia de sua unidade poderão se eleger na Assembleia Final, de acordo com o artigo 2º. Parágrafo 2º. Os delegados suplentes substituirão somente os delegados titulares ausentes de sua unidade. Parágrafo 3º. Os delegados suplentes da Assembleia Final substituirão somente os delegados titulares da sua respectiva tese. Parágrafo 4º. A composição da delegação pela Assembleia Setorial será arredondada para cima quando a fração for igual ou superior a 0,5. É o terceiro? Destaque. Aqueles que concordam com o regimento que não possui destaque, por favor, levantem os crachás. Contrários? Abstenções? Está aprovado o regimento sem destaque. Eu gostaria de propor uma alteração da seguinte forma: os delegados suplentes substituirão qualquer delegado titular ausente da universidade. Tá ok? Essa é a minha proposta. Eu vou defender a manutenção do regimento, porque o regimento é uma construção que leva em consideração o tamanho da universidade, a forma como deve ter a representação de cada unidade, que expressa o tamanho e a presença. E qualquer coisa que você faça a partir do que já foi o processo eleitoral,
você fere uma construção que já foi feita. Então, eu queria pedir aqui para a votação da manutenção da proposta como ela foi aprovada. Esse congresso é um dos maiores congressos de trabalhadores da Unicamp. E eu acho que a gente devia privilegiar esse momento até pela crise que a gente está para enfrentar aí na frente. Eu queria sugerir que todos os suplentes já se tornassem delegados ao Congresso, porque isso dá uma contribuição ao debate político, inclusive dos companheiros suplentes aqui presentes. Bem, pessoal, eu apresentei essa proposta de alteração, visto que eu também não tenho certeza da quantidade de pessoas presentes aqui nessa plenária. E aí tem uma situação que é muito complicada você ficar refém do seu departamento ou do seu setor para sair delegado ou não dentro do Congresso. Você está interessado em participar do Congresso, de repente tem pessoas dentro do seu setor que de repente faltou, às vezes tem um motivo, né, para não estar aqui no Congresso hoje. Mas de 300 e pouco inscritos, acho que tem 200 aqui. 200 e pouco. 275. 176. Então, se aqueles que... Eu queria que fizesse essa alteração, já visto que para um próximo congresso também, não só para esse, mas a partir de agora fazer essa alteração. Aqueles que participarem do congresso como suplente, automaticamente não completou o número de delegados, ele possa se tornar delegado. Da universidade, não refém da unidade. Tá ok? Companheiros, eu já fui a favor dessa proposta em outros congressos, mas 23 delegados é um número que mexe com a proporção do Congresso. Houve unidades, e acho que a gente precisa ajustar esse critério, que elegeu 4 titulares e elegeu 4 suplentes. Então, ou 8 titulares e 5 suplentes. Não está estabelecido no regimento, inclusive, um patamar que dê base para saber qual é o número de suplentes. Então, isso mexe com a proporção de delegados no Congresso. Nesse sentido, os delegados que foram eleitos e que os suplentes, que os titulares não virão, o regimento já está garantindo que vão assumir. Então, eles não precisam incorporar a discussão de ser delegado para o Congresso. Por isso, acho que o regimento tem que ser cumprido para garantir essa proporção dos delegados eleitos. Não, pessoal, bem rapidamente, eu acho que é importante ter a manutenção do texto, porque não inviabiliza, inclusive, a participação da pessoa que foi suplente aqui no Congresso. O que inviabiliza é se ela vai poder votar ou não na plenária final. A discussão, o debate político, a pessoa acho que está mais do que convidada a participar do Congresso. Agora, a questão que está colocada é o seguinte: existe uma proporção por unidade justamente para não se criar uma distorção dentro da universidade de ter um monte de um lugar e ninguém do outro. E eu acho que a gente tem que seguir essa proporção. Uma vez que a gente fala que o suplente ele vai virar delegado, significa que é o seguinte: não existiu eleição nas unidades, não existiu nenhum debate nas unidades e cada um ali pode ser delegado. Então, eu acho que tem que manter o texto. É rápido, gente, não precisa ser polêmico. É só esclarecer qual é o papel do suplente. Tá? O papel do suplente que foi levantada aqui, a polêmica sobre o suplente não ter direito à voz. E, de fato, é isso, gente, mas que todo mundo não sabe. Deixa eu explicar, por gentileza. Tá. Gente, peraí, tô pedindo, por favor, 1 minuto, tá? De fato, o regimento aprovado em assembleia não contempla direito à voz a quem participa do Congresso que não seja delegado ou os convidados para falar. Houve votação sobre este ponto e nós, por exemplo, defendemos que deveria dar voz a todo mundo e voto só para o delegado, mas perdeu. Então, assim, a manutenção do texto como está, ela implica, inclusive, que é isso, todo mundo pode participar, mas o direito à voz, ele continua restrito só aos delegados, tá? E já foram feitas defesas aí. Vamos votar pela manutenção do texto, de como ela está no regimento, certo? Ou a alteração conforme a sugestão do Robson. Eu, como suplente, eu posso votar lá? Não posso. Não. Realmente, fazendo essa análise jurídica, realmente ele não poderia nem estar fazendo um destaque. Tá ok, então vai ficar só 2 propostas. Ou mantenha a manutenção do texto como está, ou a proposta do Toninho. É essa a votação. Quem concorda com a manutenção do texto como está, por favor, levante o crachá.
Quem concorda com a sugestão do Toninho, por favor, levante o crachá. Abstenções? O texto se mantém. Ainda no artigo 5º do capítulo 4, o parágrafo 3º, pela Vivem. Os delegados suplentes da Assembleia Final substituirão somente os delegados titulares de sua respectiva tese. O meu destaque aqui é para a questão de que a eleição na Assembleia tem que ser necessariamente vinculada a teses. Nós tivemos na última Assembleia uma companheira que não estava vinculada a nenhuma das teses e tinha interesse em participar do Congresso. Então, eu estou propondo que a gente reveja esse critério para poder possibilitar a participação dessa companheira. Só para ilustrar o que a gente está discutindo, o artigo 5º diz o seguinte: é recomendável que os delegados se elejam a partir das teses ou das posições que defendem, ficando garantida a participação dos delegados, observe esse parágrafo, ficando garantida a participação dos delegados que não participam das teses e que não defendam posições. Esse é o critério. Qual é o critério determinante para um delegado ser eleito numa Assembleia, mesmo que ele não tenha defendido nenhuma tese? É ele ter 10 votos. Se tiver 10 votos, ou 6 ou 7, ele está eleito. Então, não há nenhuma outra barreira, a não ser essa que na Assembleia Final tem que ter, a Assembleia, o quórum não é o número de funcionários da Unicamp, mas o número de funcionários presentes na Assembleia. Da mesma forma que minha posição é a favor da proporcionalidade no sindicato, para poder que mais posições, todas as posições existentes, estejam presentes na discussão política da vida do sindicato, é o mesmo princípio que eu estou defendendo aqui. Há, efetivamente, companheiros que não estão alinhados a nenhuma linha de pensamento dentro da universidade. Não estão militando, não estão discutindo com nenhum grupo de pensamento. E esses companheiros são importantes na discussão do sindicato. E aí você fala assim, ele só precisava ter voto. Mas como é que vai disputar um cidadão contra 4 chapas? Foi essa a situação da Assembleia. Tinha 4 chapas, com membros lá nas chapas, com candidato na chapa, e uma companheira sozinha. É óbvio que ela vai perder. É uma desproporção. Não dá, não tem igualdade, não tem equilíbrio na possibilidade de votação. Então é isso. A companheira teve votação, cada uma da chapa conseguiu eleger um e ela não conseguiu ser eleita, porque ela teve menos voto. Eu, por exemplo, tinha 4 pessoas que eu queria votar e mais ela. Como é que escolhe? Eu vou votar nos 4 ou vou votar nela? Então, não foi igualitário o critério de eleição, por mais que esteja regulamentado que é só recomendável, não dá igualdade de condições para aquele que não quer se alinhar a uma linha política de pensamento dentro do sindicato. A proposta da Vivian é que tire do texto da sua respectiva tese. Então, ela quer retirar isso. A proposta é que tire da redação da sua respectiva tese. Então, do mesmo jeito que na unidade, se o titular não vier, o suplente assume, da Assembleia Geral, se o titular não vier, independente de qual tese, o suplente assume, independente de qual tese. Ela será suplente dos delegados titulares da Assembleia Geral. Ok. Esclarecimento para o Kiko. Aparentemente, nós estamos tratando de um caso. A Assembleia Geral, ela teve 4 teses que se apresentaram e 3 teses apresentaram só um candidato. Uma das teses apresentou 4 candidatos e dos 4 candidatos elegeu um. E saiu uma candidatura avulsa. Pelo entendimento que a proposta da Vivem está sendo apresentada, os 4 que foram para a Assembleia Geral viram suplentes e automaticamente suplentes da Assembleia toda? Tá, então não é para uma pessoa, é todos que participaram como candidatos. Todos aqueles que forem favoráveis à manutenção do texto como está, favor levantar o crachá.
Os contrários? Putz. Não. Abstenções? O texto se mantém como está. Capítulo 7, o capítulo 7, no artigo 15, segundo letra C, Diego. Após as apresentações das teses e contribuições, haverá votação e aprovação da tese guia. Esse é o texto. Para apresentar primeiro. Bom, pessoal, na verdade, só apresentar esse destaque, eu acho que é o seguinte, que a votação da tese tem que ser feita o quê? Qual é a ordem? Não é a apresentação das teses, a apresentação das contribuições e depois defesa das teses. Acho que tem que ser a apresentação das teses, votação da tese e depois a apresentação das contribuições. Essa apresentação. Isso, apresentação e defesa. Proposta de redação é: será feita a apresentação e defesa da tese guia, a votação da tese guia e logo após a apresentação das contribuições. É o mesmo princípio. Para que quem que apresenta a contribuição? Quem não assina a tese. Quem não assina a tese não está alinhado a nenhuma corrente política necessariamente. Pode até apresentar a contribuição estando alinhado, mas pode, provavelmente, quem apresentou contribuição não estava lá assinando a tese. Então, a gente tem que dar a mesma importância. Apresenta a tese, apresenta as contribuições e vai para a votação. Porque a gente conhece muito bem que, depois de votação, pouca gente escuta o que é dito. Então, estou querendo aqui manter para dar importância às contribuições apresentadas ao Congresso. Nem vou discutir em termos abstratos, discutir em termos práticos, primeiro porque, se vocês olharem as contribuições, a maioria foi apresentada por quem escreve tese. Então, eu acho que não é nem esse o argumento. Mas eu acho que a questão é o seguinte, é uma questão metodológica. Você não discute uma coisa, né, discute, vou lá, apresento, sei o quê, aí nós vai discutir outra coisa, aí discuta, apresenta, aí depois nós volta nessa primeira coisa para votar. É uma questão de lógica formal, assim. Eu acho que é essa questão da votação. Não vou entrar nessa polêmica. Não. Os favoráveis à proposta do Diego, na alteração do texto, como ele colocou, favor, levantar o crachá. Os que são favoráveis à manutenção, conforme a Vivian defendeu, favor, levantar o crachá. Abstenções? A proposta do Diego foi aprovada. No capítulo 8, artigo 21, parágrafo único, é você também, Vivian. 8:21. Respeitando a ordem de tema estabelecido por grupos de trabalho, os delegados poderão intervir sobre qualquer tema da pauta do Congresso, respeitando-se 3 minutos por intervenção. Caberá ao coordenador do grupo garantir a palavra a todos e encaminhar defesas e votação de posições divergentes. Quer voltar, então? Você quer voltar? Pessoal, então vamos voltar lá no 16. Capítulo 16, parágrafo único. Artigo 16, parágrafo único. 1 minuto de apresentação. Deixa eu só ler primeiro. As propostas que foram apresentadas e não discutidas em grupos poderão ser encaminhadas pelos delegados à plenária do Congresso. A minha proposta é que mudar a redação para constar que as que forem apresentadas verbalmente, para que a gente não tenha a situação de uma proposta que chega apresentada por um grupo e as pessoas daquele grupo mesmo não tenham tido acesso àquela proposta. Então, que todas as propostas sejam ditas, sejam lidas no grupo, mesmo que não dê tempo de discutir. Eu saio do meu grupo sabendo que meu grupo teve aquela proposta. Alguém é contra que fique o texto da seguinte forma: as propostas que forem apresentadas verbalmente e de forma escrita, não discutidas em grupos, poderão ser encaminhadas pelos delegados à plenária do Congresso. Alguém contrário? Vamos, então, todo mundo aprova? Abstenções? Agora vamos para a aprovação do regimento com os destaques. Não. Aqueles que aprovam o regime
interno, com os seus destaques aprovados, favor levantar o crachá. Contrários? Abstenções? O regimento interno de 2015 está aprovado por este Congresso.